Fala, meus otakus e otaquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar de um anime que vai contar a história de Barry Gardner, um autoproclamado velho humilde, é instrutor de espada em seu dojo, em uma vila rural e remota. Em sua juventude, ele sonhava com a glória como mestre espadachim, mas esses dias já ficaram para trás, né? Inesperadamente ele recebe a visita de uma ex-aluna famosa que lhe traz notícias surpreendentes. Ele foi nomeado instrutor especial dos Cavaleiros da Ordem de Liberium. Com sua vida agora virada de cabeça para baixo, Beryl viaja para a capital e se reúne com alguns de seus ex-alunos, cavaleiros de elite, um mago e até mesmo um aventureiro que alcançou o posto mais alto possível na guilda. Estou falando de velho caipira mestre espadachim, então já solta o dedo no like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo, porque hoje ele será épico, então vambora! Bom, galera, nesse episódio, vemos que o Beryl estava tentando fazer a Millie se abrir com ele. Por quê? Porque ela era um pouquinho fechada, ela estava um pouquinho fechada em relação a ele, entendeu? Então, ele estava querendo que ela se abrisse mais com ele, entendeu? Ela queria que ela conversasse com ele, mas né, ela não estava conseguindo, né? Tanto que ela senta um pouco afastada dele na hora que vai comer, ela acaba pedindo permissão para usar o banheiro, sendo que ali, tecnicamente, também seria a casa dela, ela não precisaria pedir permissão, e ele fala que, como eu disse, ele fala que aquela casa também é dela e ela não precisava pedir permissão. Então ele tenta buscar saber qual seria a comida favorita dela para que ele pudesse fazer, para que ele pudesse cozinhar, né? Cozinhar para ela. Então, eles acabam indo dar um passeio antes de visitar a escola para ela conhecer o local, né, saber como é que funciona a instituição, saber como que é que o povo educa ali, né, os feiticeiros, né? Pois ele queria se aproximar um pouco dela, ele queria tentar uma aproximação, né? Ele queria que ela se abrisse, como eu disse, queria que se abrisse, não de um jeito indecente, mas se abrir sentimentalmente, falando sentimentalmente, né? Sentimentalmente ela queria que ela, né? Ela queria que ele se abrisse, entendeu? Que ela, aí eles vão ver uma peça de teatro, eles acabam passando ali em outros lugares, em uma lojinha, né? E aí eles chegam lá na academia, é mostrado todos os locais, cada canto da academia. E é dito que tem um alojamento, que tem um dormitório, eles vão ver o dormitório. Ela acaba ficando impressionada com o dormitório. E aí e com isso o Beryl acaba ficando, tipo, meio que em dúvida se deixa ela ir pro dormitório ou se pede para ela ficar com ele, né? Muita gente fala que o dormitório seria uma boa opção para ela, porque assim ela poderia se sentir um pouco mais tranquila, mas ele ainda fica se perguntando isso. Ele acaba descobrindo que a Ficele, que foi uma dessas antigas alunas, né? Que foi uma dessas antigas alunas, ele acaba perguntando para todo mundo durante lá o treino lá que ele tá lá treinando o pessoal lá na Ordem de Cavaleiros de Liberium, ele acaba parando para conversar com a Lúcia, né? E aí ele pergunta se o que seria bom se, né? Antes ele simplesmente pega, né, antes disso aí ele vai para um restaurante, né? Ele acaba indo para um restaurante, só que o restaurante estava completamente cheio, né? Mas uma das ex-alunas, que é uma aventureira, uma das ex-alunas do Barry, que é uma aventureira agora, chama ele para sentar ali e ela acaba conversando, acaba descobrindo que ele tá morando junto com a garotinha. Ela fica com um pouco de ciúmes, por quê? Porque a maioria das ex-alunas dele gostam dele, eu não sei se são tecnicamente apaixonadas, mas gostam bastante dele. Muito claro que elas gostam bastante dele, tanto que toda vez que elas falam dele, exaltam ele de uma forma que ele fica num pedestal muito grande, cara. Sendo que ele é só humilde, cara. Ele não se acha grande assim como suas alunas falam para as outras pessoas, né?
Suas alunas espalham praticamente, ele é um espadachim muito bom, isso e aquilo, e começam a enaltecer o próprio Barry. E ele simplesmente, quando vê isso acontecendo, ele simplesmente para e fala, não é tudo isso, né? Não é tudo isso, né, que eu sou, né? Não é toda essa questão, mas sim, eu sou um mestre espadachim, treino, mas acaba meio que ele acaba sendo enaltecido demais. A própria Millie acaba se soltando com essa ex-aluna do Beryl, né? Mas ele ainda tava com essa dúvida na cabeça, se ele mandava ela pro dormitório, ele acaba perguntando pra Lucy, acaba perguntando ali pra todo mundo ali que tava ali na sala de treinamento, todo mundo fala, o dormitório seria uma boa, né, pra ela. A própria Phyllis, Ficelli, quando chegou ali, foi fazer a academia de magia, ela ficou ali no dormitório e foi bom. Então, a própria comandante da ordem de magia lá pergunta pra Ficele, porque a Ficele acaba aparecendo lá, sobre o tempo que ela passou dentro do dormitório da universidade. E ela fala que foi muito bom, que foi uma ótima experiência, que ela vai ser a instrutora da Millie, né? Ela pede pro próprio cara elogiar ela, pro Barry elogiar ela, pra ela estar virando uma professora, né? Né? Ele elogia, basicamente, porque é uma ex-aluna dele, né? Tá vendo que ela tá crescendo demais, né? Tá evoluindo bastante, né? E, e ele fica conversando. Aí ele chega em casa, né? Ele chega em casa, vê que ali tem um buraco, porque ela tava. A própria Millie tava falando que tava tendo um barulhinho. E aí, daquele buraquinho ali atrás da cômoda, tinha saído 3, 4 ratos. 3 ratos. Isso me lembra a história dos 3 ratos cegos, né? E aí o Barrel tenta pegar os ratos, né, pra que eles não incomodem ninguém, principalmente para não morderem a Millie. Porque ratos transmitem as doenças, né? Por exemplo, a peste negra, quem transmitia era os ratos, né? Então ele tenta pegar. Com a ajuda da Millie, ele consegue pegar o último. Ele espanta um deles e os outros dois conseguem se. Ele pega um, joga fora, e o outro ele também consegue pegar com a ajuda da Millie e joga fora. E aí ela diz que vai ficar com ele, porque se aparecer mais ratos, a casa viraria de ponta cabeça. Então vai continuar com ele, ele fica um pouco feliz. E aí ela só fala que a comida favorita dela é comida quentinha. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. Eu esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão do inscreva-se, botão do sininho. Arigatou e sayonara.